Esclarecimentos sobre a cláusula livre da forma de governo. De maneira nenhuma, a jurisprudência para a forma de governo nessa sétima Constituição se fechou, e até mesmo é impossível que ela se feche, pois pode-se dizer que todos os três poderes falharam. Primeiro, o Executivo, uma vez que a Constituição de 88 já havia sido feita para ser parlamentarista. Mas o Executivo, na figura do então presidente Sarney, não a aceitou. Quer dizer, ele achou que ele tinha que continuar como presidente no regime presidencialista. Mas isto não era verdade, pois a Constituinte era soberana para determinar a forma de governo livremente. Entretanto, com a força dele como presidente, ele fez prevalecer a sua vontade, e então ficara definido que iria continuar o presidencialismo, mas num determinado tempo, após a gestão do Sarney, o povo iria decidir a forma de governo entre presidencialismo, parlamentarismo e monarquia. Em segundo lugar, o próprio legislativo errou, antecipando o plebiscito em 9 meses. Neste tempo, o povo estava entusiasmado com certo fato que havia acontecido. Mas na época correta, que deveria ter ocorrido o referendo, o país passava fome com as campanhas de alimentação do Betinho. Então, se fosse neste tempo prefixado, o resultado com certeza seria diferente. Por último, até mesmo o judiciário também errou, não permitindo que o tronco verdadeiro da família real brasileira participasse da divulgação no plebiscito. Isto é, apenas o tronco de Petrópolis, que é a linhagem falsa, participou, mas a linhagem de Vassouras fora proibida de participar. E esta é a verdadeira. Então, todos erraram. O Executivo, por não ter aceito a primeira resolução da Assembleia Constituinte. O Legislativo, por ter antecipado o plebiscito. E o Judiciário, por não ter permitido a participação da família real verdadeira no plebiscito. Agora, o Judiciário não pode declarar a forma de governo presidencialismo como cláusula pétrea, de maneira nenhuma. Se nenhum dos poderes tivesse falhado, talvez isto pudesse ocorrer. Mas, como todos os poderes falharam, esta jurisprudência não terá consistência. E se o Judiciário assim o determinar, tal fato deverá ser derrubado pelo Legislativo. De tal forma que, nesta Constituição, a forma de governo nunca poderá ser cláusula pétrea. Até mesmo após a restauração da monarquia, não será cláusula pétrea. Artigo 2. Sobre o salário do monarca. Parágrafo 1. O salário do monarca será exatamente igual ao do salário do primeiro-ministro, e ele pagará as suas próprias despesas, como alimentação e funcionários domésticos. Parágrafo 2. Porém, despesas inerentes ao Estado e não particulares, como coquetéis a comitivas estrangeiras, essas serão pagas exclusivamente pelo próprio Estado.
Artigo 3. Sobre a função do monarca. Parágrafo 1. O monarca é o chefe do Estado brasileiro por excelência e tem a função de representar o país em âmbito nacional, de praxe, em recepcionando diplomatas e estadistas estrangeiros. Parágrafo 2. Outra função do monarca é de comandante em chefe das Forças Armadas na defesa do território nacional, quer seja refutando ameaças de invasões ou quer seja na expulsão de hostes inimigas, se já tenham concluído tal invasão. Porém, o monarca não atuará em campanhas militares no exterior. Parágrafo 3. É função do monarca a escolha dos ministros do STF, primordialmente da lista dos 3 nomes indicados. O nome escolhido deverá ser sabatinado pelo Senado e ser aprovado por este antes da sua posse. Mas depois desta posse, o monarca não terá poderes para destituí-lo, o que só poderá ser feito mediante impeachment, conduzido pelo próprio Senado Federal. E a idade mínima passa a ser de 55 anos aos candidatos ao STF. Parágrafo 4. É função do monarca, quando a Câmara dos Deputados não conseguir eleger o primeiro-ministro ou a queda de 3 primeiros ministros de forma concomitante e, com isso, trazendo turbulência e instabilidade, então o monarca escolherá de uma lista tríplice fornecida pelo Senado o novo primeiro-ministro, ficando o executivo a cargo do Senado. E o monarca poderá trocar o primeiro-ministro sempre da lista dos candidatos senadores, quantas vezes for necessário, devendo o executivo ficar a cargo do Senado pelo menos 1 ano, e só voltando à escolha ou queda do primeiro-ministro para o controle da Câmara, quando esta for renovada em eleições. E estas eleições de deputados federais deverão ocorrer a cada 2 anos, sendo que os deputados mais velhos em idade terão os seus atuais mandatos estendidos por 6 anos, depois voltando a 4 anos de mandato a todos, e doravante sempre haverá eleições à Câmara de 2 em 2 anos, para a metade das cadeiras, sendo uma eleição distrital, isto é, dos deputados dos condados, que são as regiões dentro dos estados, e na outra eleição da outra metade da Câmara Federal, com os candidatos a deputados sendo eleitos em todo o estado indistintamente. É a forma chamada distrital mista. E o monarca não terá poderes de dissolver o parlamento, em nenhuma hipótese. E ainda, um primeiro-ministro poderá ficar no cargo no máximo por 16 anos, tendo o apoio do parlamento e dos eleitores. Parágrafo 5. É função do monarca a escolha de 1/3 do Senado, da seguinte forma: quando da renovação dos 2/3 dos senadores, 1/3 desses senadores ficarão a cargo do monarca escolher eles de uma lista tríplice dos candidatos indicados pelos empresários,
de forma eletrônica pela internet a custo zero, em um voto para cada CNPJ ativo. Dos 3 mais votados, o monarca escolherá um ou mais senadores, segundo a cota de cada estado. E esta cota é determinada pela proporção de alunos em fase escolar de 6 a 17 anos de idade em escolas de tempo integral, de 7 às 16 horas. 2. Pela proporção desses alunos que passarem nos exames das melhores faculdades do país. 3. Pela proporção dos pós-graduados dos estados de origem que maiores êxitos conseguirem a nível nacional. E 4. Pelo número absoluto das instituições e faculdades de renome e resultados a nível nacional. No ensino superior presencial, sendo que os alunos aprovados nelas e sendo do próprio Estado, o valor na soma de ponto nesses 4 parâmetros para a determinação da cota de senadores daquele Estado deverá ser ponderada, de maneira a se avaliar proporcionalmente o desempenho das escolas de primeiro e segundo graus. As cotas segundo a soma desses 4 parâmetros são 2 senadores, o terço dos estados menos pontuados; 3 senadores, o terço dos estados mais um estado médio pontuados; 4 senadores, o terço dos estados menos 2 estados mais pontuados; e 5 senadores, aquele estado mais pontuado.